Bem-vindo de volta a mais uma aula do curso Investindo do Zero ao Avançado. Meu nome é Gustavo e hoje a aula de hoje vai ser sobre investimento em renda variável, uma introdução sobre isso, de uma maneira breve, fácil, para que você possa entender e investir melhor seu dinheiro. Então, introdução à renda variável, aula número 3. Lembrando que dos nossos módulos, essa aqui é a aula número 3, vai acompanhar depois de análises fundamentalísticas e assim por diante, se você quiser continuar a ver o nosso cronograma. E toda semana eu estarei postando mais uma aula, muito bem? Então, o que é renda variável? Eu consigo utilizar a imagem de, por exemplo, uma montanha-russa. A maior parte das pessoas pensa que renda variável é isso. É você comprar alguma coisa em que está completamente sempre subindo ou caindo. E isso nem sempre é verdade. A renda variável ela está exposta a fatores que aumentem ou façam decréscimo do seu preço. Eventualmente, isso pode ser até uma coisa boa para quem se aproveita desses momentos de queda ou de subida de mercado. Esses momentos de montanha-russa são os mais excitantes, quando você está aqui em cima e quando você está aqui embaixo. E não necessariamente quando, por exemplo, cai o mercado, seja uma coisa ruim. Então, quando a gente for ver a renda variável, eu quero que você tire um pouco esse preconceito de que é um mercado de muito risco, que eu vou perder todo o meu dinheiro, que é só aposta, que tem gente tentando me enganar, que eles já compraram tudo e eles já estão donos de toda a verdade. E eu, que sou pequeno, não consigo investir perante os grandes investidores ou perante, não sei, o mercado financeiro. E tudo isso é uma balela, tudo isso é uma coisa que eles inventam para poder você ficar investindo em coisas que dão corretagem e pouco retorno. Então, o que é a renda variável? Então, na renda variável, você não sabe exatamente quanto você vai ganhar ou perder. É como se estivesse numa montanha-russa, onde o valor dos seus investimentos pode subir ou descer rapidamente. Você pode ter altos retornos quando o mercado está em alta, mas também pode sofrer quedas quando o mercado está em baixa. É uma aventura cheia de emoção e incerteza, mas para quem gosta de desafios e está disposto a correr riscos, pode ser uma experiência muito gratificante e também trazer muita remuneração, né? Continuando, né, o retorno não é previsível e pode variar ao longo do tempo. Isso é importante, não é como uma renda fixa. Não é como se você tivesse uma renda que está garantida para você no final daquele período. Você sempre corre riscos quando você faz investimento. E na renda variável não vai ser diferente. Você corre riscos quando você compra uma empresa, ou um fundo imobiliário, ou uma commodity. E por isso que a gente tenta destravar esses riscos para tomar o menos risco possível e ganhar mais retorno. Então, resumo, investir em renda variável é como embarcar em uma montanha-russa financeira com altos e baixos, mas você pode proporcionar retornos significativos. Então, o que eu compro na renda variável? Ações e fundos imobiliários. Tem outros tipos de investimentos em renda variável? Tem, mas isso aqui já foge do investidor comum, né? Eu já não recomendo nunca investir em commodity, dólar, derivativos, essas coisas. É tudo coisa de trade, não entra. Melhor entrar em ações e fundos imobiliários e acabou. É isso que tem para fazer. Inclusive ETFs também. Tá, então o que é uma ação, Gustavo? A ação, vamos pensar então que se você tivesse uma padaria, você foi lá, construiu com a sua família uma padaria. Essa padaria, já que você construiu com a sua família, cada um tem uma parte de ser dono dela, né? Às vezes tem dividido em 4 pessoas, cada um tem um quarto da padaria. Ou seja, cada um tem direito ao lucro da empresa por um quarto. Então, quando eu pegasse, por exemplo, é como se dividisse um pedaço de pizza. Se eu tivesse, no caso, uma pizza de 8 pedaços para 4 pessoas, cada um tem direito a 2 pedaços. Quando eu sou dono desses pedaços e eu tenho 8 pedaços, no caso, eu tenho como se fosse duas ações. Eu tenho um quarto da pizza e cada pizza tem 8 pedaços, eu tenho duas ações. É mais ou menos essa a lógica. E às vezes uma empresa, como uma padaria, pode ter 1 milhão de ações. E você ser dono, por exemplo, de 250 mil ações. Não importa o número de ações, importa é o preço e a porcentagem que aquilo ali tem da empresa. Aqui uma coisa para você pensar, você pagaria mais em qual padaria? Se você tivesse a padaria número 1, por exemplo, que lucra R$ 1.000 por mês, mas cresce 1% ao mês, ou você pagaria mais numa padaria número 2, que lucra R$ 500 por mês, mas cresce 1,5 ao mês. Muitas das vezes as pessoas pensam, pô, eu quero comprar uma coisa que é extremamente lucrativa. Mas elas esquecem que essa coisa lucrativa, ou essa ação, ou essa empresa, ou qualquer coisa que você vai comprar que produza algo, ela tem também um crescimento. Ou seja, se eu comprasse essa padaria R$ 1.000 por mês, mas crescesse 1% ao mês, será que daqui 10 anos a padaria número 2, que lucra 500, mas cresce 1,5, não estaria me rendendo mais? Quanto tempo eu tenho que estar investido na padaria número 2 para ela estar rentabilizada maior do que a padaria número 1? Porque lembra que o tempo é extremamente importante. Se o tempo for curto, você for investir pouco tempo, a padaria número 1 vai ser melhor.
Porque já que ela lucra mais, ela provavelmente vai estar comprando mais lucro mais barato. Agora, já que a outra cresce mais, tá comprando ela mais cara porque tu tá esperando um crescimento. Então, eventualmente, se você for investir pro longo prazo, essa padaria vale mais a pena. Mas se você for investir pelo curto prazo, a padaria 1 vale mais a pena. Então, vamos ver agora a diferença que seria entre as duas, né? Então, a padaria número 1, ela seria melhor se o investimento for abaixo dos 11 anos e 6 meses. A partir de 11 anos e 6 meses que você vai manter aquela padaria, ela já começa a valer mais a pena tu comprar a padaria número 2. Então, no longo do prazo, né, em 30 anos, por exemplo, se eu tivesse investido na padaria 1, eu teria 3.494.000 reais de patrimônio. Ou seja, pegando quanto que ela está me gerando de lucro e reinvestindo todo mês. Enquanto na padaria número 2 eu teria 7 milhões. Então, vê que em 30 anos, se eu tivesse uma padaria que estivesse crescendo naquele ritmo, a padaria número 2 seria incrivelmente maior. Claro que isso aqui é um exemplo hipotético, mas para as ações são assim também. Quando uma ação de crescimento, ela normalmente é mais cara porque o mercado precifica esse crescimento futuro a valor presente. Ou seja, uma empresa de crescimento vai te trazer retornos lá para o futuro muito maiores que uma empresa de estagnação, né? Que não cresce, mas mesmo estando barato. Mas depende do prazo que tu vai investir também, né? E se tivesse um risco atrelado? Vamos juntar isso. Então, se eu dissesse que a segunda padaria, que é visivelmente a melhor escolha para o longo prazo, tem um risco de 10% de ser destruída por uma enchente nos próximos 30 anos. Enquanto a padaria 1 tem apenas 1%. Isso mudaria a sua escolha? 1% em cima desses 3 milhões em 500 e 1% e 10% em cima de 7 milhões da ruína disso aqui completa, muda completamente a forma que tu for, né, vai analisar. Para as pessoas que têm mais apetite pelo risco, que normalmente uma corretora sempre vai te pedir para fazer um questionário para fazer o apetite do risco, para ver o teu nível de investidor, né? Qual que é a tua classificação, se tu é um investidor conservador, médio ou arriscado. E no caso da padaria número 2, já que ela tem mais risco e mais crescimento, ela seria muito mais arrojada do que a padaria número 1, que é muito mais barata, cresce menos e tem menos risco. De novo, você pagaria mais caro ou mais barato pela padaria 2 com um novo fator de risco? Antes você pagaria um preço. Agora que você sabe que ela tem 10% de ruína, você consideravelmente vai querer ela mais barata, porque ela tem mais risco. Tu não vai comprar pelo mesmo preço uma coisa que não tem risco, pela outra que vai ter o mesmo risco. Beleza, então quanto você pagaria? O mercado, né, ele vai buscar fazer cálculos dos riscos, lucros e crescimento da empresa ao longo dos anos. Tudo isso é valor presente. Então ele pega todos esses fatores e traz da melhor maneira possível a valor presente. Claro que existem distorções. Então, quando a gente tem os ciclos econômicos, por exemplo, deu uma explosão que foi o Covid. Todo mundo pensou que ia acabar o mundo, né? Ia explodir o mundo, ia acabar todos os empregos, as indústrias iam falir. Então, quem tinha investimento em ação vendeu. Aí, quando você tem caixa nessas horas e compra, você está comprando a um preço muito barato, às vezes alguma coisa que, por mais que o risco tenha aumentado pela incerteza, não necessariamente o risco aumentou, né? Foi só uma especulação desse risco atrelado a alguma empresa de, por exemplo, restaurante, shopping, assim por diante. Então, é um mercado onde você vai tentar medir esses riscos ou confiando em assessores de investimento, você vai colocar o seu dinheiro nessas empresas. Então, os índices, o que são os índices de mercado que nas notícias aparecem, em todo lugar do mundo financeiro aparece? Então, a gente tem alguns índices que eu vou mencionar com vocês, como o Ibovespa, o S&P 500 e o Nasdaq 100. Então, primeiro o Ibovespa, que é esse, né, esse marinhado de coisas que tem aqui nesse gráfico de pizza, é o índice que reflete as empresas brasileiras, as maiores empresas brasileiras. Então, coloca tudo isso sobre uma cesta. Então, no caso do Ibovespa, eu não sei se isso aqui está extremamente atualizado, né, mas ele tem uma concentração muito grande em Vale e Petrobras. Quase 25% de todo o índice de empresas do Brasil é Vale e Petrobras. Tá, mas por que então eles colocam um índice tão grande, uma porcentagem tão grande em Vale e Petrobras? Porque é em relação ao patrimônio delas. Então, quanto maior o patrimônio, a gente vai pegar, por exemplo, 500 empresas, vai pegar o patrimônio de cada um e colocar em porcentagem em relação àquelas 500 empresas. Então, no caso, a Vale e a Petrobras possuem a maior porcentagem desse total de patrimônio das empresas brasileiras. Depois nós temos Itaú, Bradesco, Eletrobras, B3, Banco do Brasil, Ambev e todas as outras empresas listadas no Brasil. Beleza? No caso do S&P 500, também é a mesma coisa, só que vai ser as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. S&P significa Standard Poor's. É uma empresa de análise de risco americana que fez esse índice. Daí foi apelidado S&P 500.
São as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Aqui no caso, mostrando as 7 maiores empresas americanas. Dentro do S&P 500, a Apple com 7,2%, a Microsoft 6,5%, Amazon 3,3%, Nvidia 3%, Alphabet 3,8%, Meta 1,8%, Tesla 1,8%. São as 7 magnificentes, né? 7, digamos, maravilhas da Bolsa dos Estados Unidos, que são as Big Techs que não param de crescer, estão surpreendendo sempre os acionistas e já são gigantes. A Apple já tem um valor de mercado maior que o PIB de muito país, né? Então é uma coisa absurda. E eu não sei se está extremamente atualizado, porque, por exemplo, a Microsoft agora passou a Apple em valor de mercado, então ela já estaria na frente agora, tá? E as outras todas S&P 500, tá? E o índice S&P 500 tem rentabilizado muito bem. Tem sido um dos melhores índices do mundo nos últimos 2 décadas, tá? Então, foi um dos melhores índices nas últimas 2 décadas. E o que explica isso, né? Então, quando eu comparo o Ibovespa com o S&P 500 na parte setorial, eu vejo que o Ibovespa ele é muito concentrado em 3 coisas. Energia, no caso, né, que é óleo e gás. Materiais básicos, que é, por exemplo, commodities. Então, Vale é um exemplo delas, CSN, assim por diante. E financeiro, que são bancos, são financeiras, B3, por exemplo, né? Então, tudo isso aqui já é mais ou menos 60% da bolsa, é uma coisa gigantesca. Quando tu pega o S&P 500, vê como ele é muito mais diversificado e ele tem uma porcentagem muito grande em tecnologia. E essa tecnologia, ela puxa todo o mercado. A tecnologia nos Estados Unidos, ela tem criado uma quantidade gigantesca de rentabilidade, porque a produtividade que trouxe sistemas de tecnologia americana para o mundo foi absurdo. É só tu pegar o teu celular, foi produzido por uma empresa americana. Qualquer programa que tu usa de software, provavelmente foi produzido por uma empresa americana. Hoje tu pega o YouTube e você está assistindo essa plataforma de uma empresa americana. Então todas essas coisas que facilitaram a nossa vida, por mais que talvez não sejam diretamente produzidas dentro dos Estados Unidos, elas foram criadas e as empresas estão dentro dos Estados Unidos. Então, por isso que o S&P 500 tem rentabilizado muito melhor que o Bovespa nos últimos 20 anos. E eu vou demonstrar isso para vocês. Mas, só para finalizar, então, a Nasdaq 100, o Nasdaq 100, pega as 100 maiores empresas da Nasdaq. Tá? E o que é Nasdaq? Nasdaq é como se fosse uma empresa que administra uma bolsa. Do mesmo jeito que a gente tem no Brasil a bolsa que é administrada pela B3, no caso Brasil Bolsa Balcão, que é a B3, a Nasdaq administra a bolsa de tecnologia americana. Então, as 100 maiores empresas da Nasdaq são precificadas nesse índice. Então, Microsoft, aqui já está mais atualizado, tá? Microsoft em primeiro, a Apple em segundo, a Alphabet, a Amazon, Nvidia, Meta, Tesla e assim por diante. Digamos, são 7 ações que têm mais de metade, tá dizendo aqui, né? 7 ações têm mais de metade da Nasdaq. E, surpreendentemente, a Nasdaq 100, né? A Nasdaq 100 tem sido uma performance gigantesca. Então, aqui no caso, mostrando para vocês o crescimento do mercado americano e como que isso foi refletido, por exemplo, no S&P 500 e na Nasdaq 100, né? Em 1899, os Estados Unidos e a United Kingdom eram os maiores lugares para ter bolsa, por exemplo, onde tinha as maiores empresas listadas em patrimônio. Então, se você somasse o patrimônio de todas as empresas listadas, o Reino Unido era onde tinha mais patrimônio. E hoje, os Estados Unidos têm mais de metade de todo o patrimônio de bolsa investido lá dentro. Empresas investidas nos Estados Unidos. Então, para ver o crescimento dessa bolsa ao longo do tempo. E aqui a rentabilidade, não sei se vai dar para ver direitinho, mas esse gráfico azul aqui, desde 2011, foi o QQQ, que é um ETF que no final replica o índice Nasdaq 100, que rentabilizou 800%. Então, pensa, ele multiplicou por 9. Eu pensei, ele multiplicou 800% o que você tinha em 2011. Só no índice diversificado. O S&P 500 rentabilizou 424, metade, e ainda é uma rentabilidade muito boa para 10 anos. O Ibovespa em real, que é o BOVA11, rentabilizou 89%, olha a diferença. E por fim, o EWZ, que é o Ibovespa, só que listado nos Estados Unidos em dólar, então eu estou pegando o Ibovespa e vendo a variação que teve também do dólar, porque 10 anos atrás o dólar estava 2, 3 reais, e agora o dólar está 5. Então essa diferença vai com que o Ibovespa tenha, na verdade, rendido menos de 17%. Então, no final, você vê a grande diferença de produtividade que tem lá nos Estados Unidos e no Brasil.
Por isso que investir no Brasil é complicado. Às vezes vale a pena você investir lá fora comprando índices que reflitam o mercado americano. Então, como é que eu compro ações? Primeiro, aqui eu abri o livro de compras lá da Clear. Você tem que fazer uma conta numa corretora. Tem vários exemplos de corretoras. Então, aqui eu coloquei várias delas, por exemplo, a Toro, a BTG, a XP, a Rico, a Nuinvest, Modal Mais, a Clear, a Inter, a Orma, a Avenue. Então, você vai fazer uma conta numa corretora. Feita essa conta, por exemplo, na Clear, ela vai abrir um livro de ofertas como esse. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando a Vivo e vendo a compra e a venda dos ativos de Vivo num determinado dia. Então, se eu quisesse comprar Vivo, eu ia transferir, fazer um Pix para a corretora, tá, 50 mil reais. Ia comprar, não sei, eu ia comprar, por exemplo, 100 ações de Vivo. Compro 100 ações, sendo que cada ação está R$ 44,26. Então eu estaria comprando R$ 4.426 de Vivo se eu comprasse 100 ações. Se eu quisesse vender, eu venderia para o primeiro comprador. Ele tem 3 ordens para 400 ações. Então ele estaria comprando 100 ações de mim por R$ 44,19. Então você sempre vai comprar da menor venda e sempre vai vender para maior compra. É assim que funciona o mercado. Você vai fazer isso e aquilo ali vai estar no teu nome. Vai estar registrado na B3, está no teu nome, e não importa se a corretora falir ou se acontecer qualquer coisa com a corretora, aquilo ali está no teu nome e você transfere para qualquer outro lugar assim que quiser. Mas você precisa da corretora porque é ela que vai lá na B3 e compra para você o ativo. E a maior parte delas não tem taxa, tá? Só a XP aqui tem taxa. E os fundos imobiliários? Resumidamente, para o vídeo não ficar muito longo, vamos imaginar que você e a sua família vão fazer... Vocês têm dinheiro e vocês querem comprar uma casa de praia. Então você junta você e seus tios, por exemplo, para comprar essa casa de praia. Vamos lá, comprei essa casa linda de praia, piscina, tudo. E cada um de vocês tem uma porcentagem naquela casa. Consequentemente, já que vocês, durante o verão, vocês usam e durante os dias normais, que vocês estão na cidade, vocês não vão usar essa casa, vocês colocam ela para alugar. O aluguel dessa casa, ela é dividida entre os acionistas desse fundo. Não concorda comigo? São aqueles cotistas do fundo. Então, se você tem 25% do fundo imobiliário ou da casa, você vai ganhar 25% da renda que aquilo ali gerar. Mesma coisa é o fundo, né, de maneira geral. Você vai ter lá, você vai comprar um papel de um fundo imobiliário, aquele papel vai simbolizar uma gama gigantesca de imóveis que aquele fundo pode ter. E o rendimento daquele imóvel, ele vai te trazer todo mês depositado na tua conta, né, um dividendo. Esse dividendo, ele é isento de imposto de renda. Então é uma maravilha. Por exemplo, em vez de você comprar uma casa, tenho 200 mil reais parado. Compra uma casa ou coloca um fundo imobiliário. Comprar uma casa, você vai ter que primeiro ir atrás da casa. Ver se é uma boa localização, né? Normalmente, tu tem que passar por corretor, tu tem que passar por negociação. É sempre aquela coisa chata. Beleza, consegui comprar, dei 200 mil reais. A partir de agora, aquele imóvel é teu, você vai colocar para alugar. Até tu colocar para alugar, às vezes passa 1, 2 meses. Quando tu coloca para alugar, você ainda coloca num yield menor do que o fundo imobiliário. Então, você vai colocar, por exemplo, pagando 0,6%, 0,7% ao mês. E isso é pouco comparado ao fundo imobiliário. E além disso, se você passar, se eu não me engano, de R$ 2.500, R$ 3.000, tem uma porcentagem mínima, você começa a pagar imposto de renda. Então são desvantagens que meio que impedem você de, por exemplo, ter o imóvel. Tem gente que gosta porque gosta de ver o imóvel. Gosta de ter aquilo ali em mãos para poder fazer reforma, para poder ter palpável. E pensa que o fundo imobiliário não é uma coisa palpável. Agora, quando você compra e vai lá na bolsa, dentro da tua corretora, digita um ticker de um fundo imobiliário e compra, você pode comprar desde R$10 em fundo imobiliário até 1 milhão. Tem uma liquidez absurda. Então você consegue comprar os 200, mesmo 200 mil reais em fundos extremamente diversificados no Brasil inteiro. Então, em vez de você comprar uma única casa, você está comprando um fundo que está diversificado no Brasil inteiro. O risco atrelado, por exemplo, se aquela casa dá uma enchente, você perde tudo. Num fundo imobiliário, se dá uma enchente num fundo, é tipo 5% do fundo. Então a porcentagem que você perde é muito pequena. O risco é muito mais diversificado. Então aqui no caso, por exemplo, o HGLG 11. O HGLG é um fundo administrado pela Credit Suisse que tem galpões logísticos espalhados pelo Brasil inteiro. E aqui eu coloquei exemplo de 2 que eles têm lá no site de relações de investidores deles, tá? Esse aqui em Blumenau, esse aqui eu não lembro ao certo, eu acho que era em Minas Gerais.
tá? Mas você vê que são imóveis gigantescos e são imóveis de gamas diferentes, locais diferentes, um no meio da cidade, outro fora, assim, meio que no campo. E, por exemplo, quando você compra um produto no Mercado Livre, na Magalu, em qualquer outro lugar, tem um processo de logística que passa aquele mercadoria. E aí eles vão para, normalmente, esses galpões de logística. Então, o HGLG, ele compra esses galpões, produz eles, né, no caso, e opera eles. E você pode comprar uma porcentagem dele. Se você não tivesse seu fundo imobiliário, tivesse que comprar isso aqui à vista, isso aqui ia custar milhões. Então você teria que ter tipo 6, 7 milhões para comprar esse imóvel, ainda teria que pagar uma administração. É uma coisa completamente complexa para você que simplesmente quer estar em casa recebendo um dividendo todos os meses. E no caso do HGLG, ele faz essa função. Então aqui, por exemplo, eu peguei o HGLG no Status Invest e hoje ele está pagando um yield de 8,15% ao ano. Se eu pegar aqui os dividendos, você vê que ele está produzindo esses dividendos e te pagando todo mês. Então ele está te pagando 1,1 no mês de janeiro, né, 1,1 no mês de março, 1,1 no mês de abril, maio, todos os meses eles pagam. Os imobiliários eles têm que pagar 90% ou 95%, se não me engano, da renda que eles produzem de volta para o acionista. Beleza? E ele fica te dando isso aqui todo mês. Então quer dizer que se você comprar, não sei, R$ 1.000 em fundo imobiliário do HGLG, você vai ganhar proporcionalmente R$ 81,5 todo ano, dividido por mês. Então é um mecanismo de você ter renda e a qualquer momento você pode vender isso aqui, porque tem uma liquidez altíssima. E aqui no gráfico de 5 anos, Gustavo, o fundo imobiliário também é igual a ação, fica subindo e caindo. Mas tu pega uma cota que era R$ 150, que sobe para 180, que cai para 160. Olha, é muito pequeno, né, o beta do HGLG. No caso, a volatilidade que ele tem, comparado a uma ação. Então, os fundos imobiliários são mecanismos que você consegue ter renda e essa renda não está atrelada à valorização. Ela está atrelada à exploração de imóvel que você pode vender instantaneamente num piscar do olho. Está extremamente diversificado, com uma segurança baixíssima e sem pagar imposto de renda. Então isso é uma maravilha. Tá, então quais são as vantagens? No caso do imposto de renda, ele é isento por enquanto. Então se você tiver R$ 20.000 rendendo, ele é isento de imposto de renda. Enquanto se você tivesse R$ 20.000 rendendo em casa, você pagaria imposto de renda. Ele é progressivo. Uma alta liquidez, então se você quisesse vender uma casa de R$ 200.000, você demoraria meses, se não anos, para você conseguir vender. E no caso de fundos imobiliários, você vende no piscar dos olhos, é só colocar na bolsa, que sempre tem gente querendo comprar, e essa liquidez ela existe, ela permanece, independentemente das questões de mercado. Autodiversificação, então você compra um fundo, 10 fundos, 20 fundos, que dentro de cada um desses fundos tem diversos imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. Então, com um baixo capital de entrada, você consegue ter uma alta diversificação, correndo com uma alta liquidez e sem imposto de renda. Então, é perfeito, comparado a qualquer imóvel, o investimento em fundo imobiliário é uma maravilha. Realmente não tem comparação a vantagem que isso aqui possibilita. E além que se você investe todos os meses, quando você vai colocar lá, por exemplo, eu quero fazer uma previdência privada. Em vez de fazer uma previdência privada, você comprar fundos imobiliários todos os meses, isso é uma vantagem que quem quer explorar imóvel não tem. Porque se eu quisesse comprar uma casa de R$ 200.000, eu teria que economizar todo mês R$ 200.000 para ir lá e comprar a casa. Para só aí ter o rendimento dela. Enquanto em fundo imobiliário eu posso R$ 100 todo mês, por exemplo, comprar e ir acumulando já essa rentabilidade do fundo, né? Então é uma vantagem muito grande para quem quer acumular patrimônio ao longo do tempo sem correr muita volatilidade e risco. Então, como eu compro, né, ou descubro os fundos imobiliários? De novo, a gente vai para as corretoras. Então, você vai na corretora e compra o fundo imobiliário do mesmo jeito que você compra uma ação. E para você descobrir, você tem que, digamos, como eu mostrei para vocês no Status Invest, tem vários sites e researches que você descobre isso. Então, é só procurar lista de fundos imobiliários. Aí vai abrir vários deles. Aí é interessante você pegar cada um deles, ver os imóveis, quanto está pagando, se está com, por exemplo, pouco inquilino, bastante inquilino, quanto que é a porcentagem que está sendo ocupada daquele fundo. Tudo isso você pega, mas na maioria sim, você pega os fundos que têm maior patrimônio e mais investidor ativo, é só tu ir lá nos filtros do Status Invest e tem tudo isso lá, beleza? Aí você consegue ter uma lista dos fundos imobiliários. Então, se você gostou, dê uma curtida, se inscreva no canal, me ajuda bastante. Comente aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.